Olha, eu vou te dizer uma coisa que vai doer, mas que você precisa ouvir agora. Enquanto você está aí contando cada detalhe da sua vida para qualquer um que apareça na sua frente, você está literalmente afastando as pessoas que mais importam e destruindo qualquer chance de ser verdadeiramente desejada e respeitada. Sim, minha querida, eu sei que isso dói, eu sei que parece cruel. Mas a verdade é que você está sabotando sua própria felicidade e nem percebe. Cada vez que você abre a boca para despejar seus problemas, suas frustrações, seus dramas cotidianos, você está construindo um muro invisível entre você e a possibilidade de ser amado da forma que merece. E sabe o que é pior? Você nem se dá conta de que está fazendo isso. Eu sou Ana Beatriz Barbosa, psiquiatra há mais de 30 anos, e ao longo de toda a minha carreira clínica eu vi centenas, milhares de mulheres incríveis, mulheres fortes, mulheres que construíram carreiras, criaram filhos sozinhas, superaram obstáculos inimagináveis, mas que cometiam esse erro fatal, transformar qualquer conversa em uma sessão de terapia gratuita para quem nem pediu. E olha, eu entendo perfeitamente de onde vem essa necessidade. Nós mulheres fomos criadas para compartilhar, para nos conectar através das palavras, para processar nossas emoções verbalizando. Isso faz parte da nossa natureza feminina e é lindo quando bem direcionado. Mas existe uma linha muito tênue entre compartilhar de forma saudável e se transformar em um poço sem fundo de reclamações e detalhamentos excessivos que simplesmente exaurem quem está ao seu redor. Deixa eu te pintar um quadro bem real, bem cotidiano, algo que talvez você até reconheça na sua própria vida. Você está em um café com uma amiga que não vê há algumas semanas. Mal vocês sentam, mal o garçom traz o cardápio e você já conta sobre a discussão que teve com seu filho, detalha cada palavra que ele disse, cada resposta que você deu, depois emenda com o problema do trabalho, aquele colega insuportável, e aí já está falando sobre sua mãe que ligou reclamando de não sei o quê, e antes que você perceba, 45 minutos se passaram e você nem respirou direito, nem perguntou como sua amiga está, nem notou aquele olhar dela, aquele olhar que já não é mais de interesse genuíno, mas de educação forçada, de quem está ali por obrigação social, mas mentalmente já foi embora há muito tempo. Ou pior ainda, pensa naquele encontro que você teve, sabe aquele homem interessante que você conheceu, que parecia promissor, e no primeiro jantar você já estava contando sobre seu divórcio traumático, sobre como seu ex era isso e aquilo, sobre seus problemas de saúde, sobre suas inseguranças financeiras, e ele ali do outro lado da mesa com aquele sorriso educado que vai ficando cada vez mais forçado. E você nem percebe que está cavando sua própria sepultura romântica com cada palavra que sai da sua boca. Sabe o que acontece nesses momentos? Você está literalmente espantando as oportunidades de conexão real, de intimidade verdadeira, de ser vista como a mulher fascinante que você realmente é. Porque ninguém, absolutamente ninguém, consegue se conectar emocionalmente com alguém que usa cada interação social como um confessionário ambulante. E olha, antes que você pense que eu estou sendo dura demais, que eu não entendo, deixa eu te dizer, eu entendo perfeitamente. Eu já atendi mulheres brilhantes que perderam relacionamentos incríveis, amizades de décadas, oportunidades profissionais fantásticas, tudo porque não conseguiam controlar essa necessidade compulsiva de verbalizar cada pensamento, cada sentimento, cada situação que atravessava suas vidas. E agora vem a parte que realmente deveria te assustar, a parte que deveria fazer você pausar esse vídeo e olhar bem para a sua própria vida. Se você não mudar esse padrão agora, se você não aprender a dosar o que compartilha e com quem compartilha, você vai acordar daqui a alguns meses ou anos e perceber que está completamente sozinha. Não porque você
Não seja incrível, não porque você não tenha valor, mas porque você exauriu emocionalmente todas as pessoas ao seu redor. Aquele homem que poderia ter sido o amor da sua vida, ele já está construindo uma história com outra mulher, uma que soube criar mistério, que soube ser leve, que soube dosificar suas vulnerabilidades. Suas amigas, elas ainda te atendem por educação, mas já não te procuram mais, já não te convidam para aquele almoço especial, porque sabem que vão sair de lá emocionalmente drenadas, carregando o peso dos seus problemas junto com os delas próprias. E sabe qual é a parte mais cruel dessa situação toda? É que você nem vai entender direito o que aconteceu. Você vai olhar ao redor e se perguntar por que as pessoas se afastaram, por que aquele homem interessante nunca mais ligou, por que suas amigas estão sempre ocupadas quando você convida. Você vai criar narrativas na sua cabeça, vai pensar que as pessoas são falsas, que ninguém presta, que você não tem sorte no amor, que o mundo está contra você. Mas a verdade, minha querida, a verdade dura e crua é que você mesma construiu esse isolamento, tijolo por tijolo, palavra por palavra, desabafo por desabafo. E o pior é que enquanto você está aí se lamentando da sua solidão, a vida está passando, as oportunidades estão passando, e você está perdendo a chance de viver relacionamentos profundos, verdadeiros, porque está presa nesse ciclo vicioso de compartilhamento excessivo que afasta justamente quem poderia te amar de verdade. Agora, antes de eu continuar te mostrando o abismo que você está criando na sua própria vida, eu preciso que você faça algo por mim, ou melhor, por você mesma. Se você está assistindo esse vídeo e reconhecendo nem que seja um pouquinho de si mesma no que eu estou falando, se você já sentiu aquele aperto no peito ao perceber que talvez, só talvez, você esteja cometendo esse erro, então você precisa se inscrever nesse canal agora. Não estou pedindo isso por vaidade, não é sobre números para mim, é porque eu sei, eu tenho certeza absoluta que os conteúdos que eu trago aqui podem literalmente transformar a sua vida, seus relacionamentos, sua forma de se posicionar no mundo como a mulher poderosa que você é. E mais, deixa um comentário aí embaixo me contando se você já se pegou fazendo isso, se já percebeu que estava compartilhando demais. Não precisa contar toda a sua vida ali nos comentários, olha a ironia, mas me diz sim ou não. Me diz se isso ressoa com você. Porque quando você se compromete publicamente, mesmo que anonimamente, com uma mudança, as chances de você realmente implementar essa transformação aumentam exponencialmente. Isso não é achismo meu, é neurociência pura, é como o nosso cérebro funciona. Então vai lá, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo e deixa esse comentário. Eu leio todos de verdade e muitas vezes eles viram temas para próximos vídeos. Sua experiência pode ajudar milhares de outras mulheres que estão passando exatamente pela mesma situação. Agora, voltando ao que realmente importa aqui, ao que pode salvar seus relacionamentos e sua vida amorosa antes que seja tarde demais. Você precisa entender que o problema não é compartilhar em si. O problema é a forma, a frequência, o timing e principalmente com quem você compartilha. Deixa eu te explicar algo que eu aprendi ao longo de décadas estudando o comportamento humano e relações interpessoais. Existe uma economia emocional em todo relacionamento, seja amoroso, seja de amizade, seja profissional. É como uma conta bancária. Você entende? Cada interação pode ser um depósito ou um saque. Quando você transforma toda a conversa em um desabafo, você está fazendo saques consecutivos, sem nunca depositar nada. E o que acontece com uma conta quando você só saca e nunca deposita? Ela fica negativa, ela vai para o vermelho,
e eventualmente o banco fecha sua conta. É exatamente isso que acontece nos seus relacionamentos. E olha, eu sei que muitas de vocês estão pensando agora, mas Ana Beatriz, eu preciso falar sobre o que estou sentindo, eu preciso processar minhas emoções, eu não posso guardar tudo para mim. E você está absolutamente certa, minha querida. Você precisa sim processar, você precisa sim verbalizar, você precisa sim ser ouvida, mas aqui está o segredo que ninguém te conta. Aqui está a diferença entre uma mulher que é vista como madura, fascinante e desejável e uma mulher que é vista como pesada, dramática e exaustiva, seletividade. Uma mulher verdadeiramente poderosa sabe exatamente com quem compartilhar, quando compartilhar. Ela não joga suas vulnerabilidades para qualquer um como se estivesse distribuindo panfletos na rua. Ela entende que intimidade é algo que se constrói, que se conquista, que se merece. Pensa comigo, quando você conta tudo para todo mundo, você está diluindo sua própria profundidade. Você está transformando suas experiências mais íntimas, suas dores mais profundas, em commodities baratas que qualquer um pode acessar. E sabe o que acontece com coisas que são fáceis demais de conseguir? Elas perdem valor. É a lei básica da oferta e demanda. E ela se aplica também às relações humanas, goste você ou não. Um homem não vai valorizar uma mulher que despeja toda a sua história de vida no primeiro encontro, da mesma forma que você não valorizaria um presente que alguém te dá sem você ter feito nada para merecê-lo. O valor está na conquista, na descoberta gradual, no desvendar aos poucos das camadas que compõem uma pessoa. E aqui está algo que vai fazer você repensar completamente sua forma de se relacionar. Quando você compartilha demais, você não está sendo autêntica, você está sendo ansiosa. Sim, você ouviu certo. Aquilo que você acha que é abertura, vulnerabilidade saudável, na verdade é ansiedade disfarçada. É a necessidade desesperada de validação, de ser vista, de ser compreendida, de ter certeza de que a outra pessoa não vai te abandonar. Então você joga toda a sua vida na mesa como se dissesse: olha, aqui está tudo sobre mim, agora você não tem desculpa para ir embora porque você já sabe de tudo. Mas o efeito é exatamente o oposto. A pessoa vai embora justamente porque você revelou tudo rápido demais, porque você não deixou espaço para o mistério, para a curiosidade, para o desejo de te conhecer mais profundamente. Eu vou te contar algo que aconteceu no meu consultório há alguns anos e que ilustra perfeitamente o que estou tentando te fazer entender. Veio me procurar uma mulher de 52 anos, linda, bem-sucedida profissionalmente, inteligentíssima e completamente desolada porque tinha acabado de terminar seu terceiro relacionamento em 5 anos e todos terminaram basicamente da mesma forma. Começavam bem, o homem parecia interessado, ela se empolgava e depois de algumas semanas ele simplesmente esfriava, ficava distante e eventualmente terminava dizendo algo vago como: não estou pronto para um relacionamento sério, acho que somos muito diferentes. Ela estava convencida de que o problema é com os homens, que eles eram imaturos, que tinham medo de compromisso, toda aquela história que a gente já ouviu 1000 vezes. Mas aí, conversando com ela, investigando mais profundamente como eram os primeiros encontros, como eram as conversas, eu comecei a perceber um padrão. Ela contava tudo. No primeiro encontro, já falava sobre seu divórcio difícil, sobre a relação complicada com a mãe, sobre suas inseguranças quanto ao envelhecimento. No segundo encontro,
já estava detalhando seus problemas no trabalho, suas preocupações financeiras, suas frustrações com os filhos adultos. No terceiro encontro, já estava praticamente fazendo uma autobiografia completa, incluindo traumas de infância e decepções amorosas passadas. E ela achava que estava sendo autêntica, que estava mostrando quem realmente era, que estava testando se o homem aceitaria com todos os seus defeitos e histórias. Mas sabe o que ela estava realmente fazendo? Ela estava sufocando qualquer possibilidade de atração, de desejo, de encantamento. Ela estava transformando encontros românticos em sessões de terapia não solicitadas. E aqui está a parte que mais me preocupa, a parte que deveria te deixar realmente alerta. Enquanto você está fazendo isso, enquanto você está contando tudo para todo mundo, existe outra mulher por aí, talvez até menos bonita que você, talvez até menos bem-sucedida que você, mas que entende esse jogo, que entende essa dinâmica e que está conquistando exatamente aquele homem que você perdeu. Ela não é melhor que você. Ela não é mais especial que você, mas ela sabe algo que você ainda não aprendeu. Ela sabe que o poder está no não dito, no sugerido, no revelado aos poucos. Enquanto você despeja sua vida toda na primeira conversa, ela sorri misteriosamente e muda de assunto quando a conversa fica pesada demais. Enquanto você detalha cada problema que você tem, ela mantém uma leveza, uma alegria, uma energia que faz o homem querer estar perto dela, que faz ele se sentir bem, que faz ele associar a presença dela com sentimentos positivos. E não me entenda mal, não estou dizendo para você ser falsa, para você fingir que sua vida é perfeita, para você esconder quem você realmente é. Absolutamente não. Estou dizendo para você ser estratégica, para você ser inteligente, para você entender que existe tempo e lugar para tudo. Existe um momento para vulnerabilidade profunda, mas esse momento não é no primeiro encontro, não é no primeiro café com uma conhecida, não é em toda e qualquer interação social que você tem. Esse momento é quando já existe uma base de confiança construída, quando já existe uma intimidade conquistada, quando a outra pessoa já demonstrou que merece acessar suas camadas mais profundas. Pensa em você mesma. Você gostaria de conhecer alguém que logo de cara, sem vocês terem construído nenhuma conexão real, já te bombardeia com todos os problemas da vida dessa pessoa? Você se sentiria atraída por alguém assim? Você sentiria vontade de investir seu tempo, sua energia emocional, seu coração em alguém que parece um poço sem fundo de questões não resolvidas? Claro que não. E sabe por quê? Porque instintivamente todos nós buscamos pessoas que agreguem positivamente às nossas vidas, não pessoas que drenem nossa energia desde o primeiro momento. Isso não é egoísmo, isso não é falta de empatia, isso é sobrevivência emocional básica. E agora vem a parte que realmente vai te fazer perder o sono se você não prestar atenção. O tempo está passando enquanto você continua com esse padrão, enquanto você continua afastando pessoas com seu compartilhamento excessivo, sua vida está acontecendo. Aquele homem que você conheceu na festa da amiga e que parecia perfeito, ele acabou de começar um relacionamento sério com uma mulher que ele conheceu 2 semanas depois de conhecer você. Aquela amiga que sempre foi tão próxima, ela está se distanciando cada vez mais. E logo, logo você vai perceber que ela simplesmente parou de te procurar. Suas oportunidades de construir conexões reais, profundas, duradouras, estão escorrendo pelos seus dedos enquanto você insiste em transformar cada conversa em uma catarse emocional. E sabe o que é ainda mais assustador? É que esse padrão
cria um ciclo vicioso do qual é muito difícil sair. Quanto mais você afasta as pessoas com seu compartilhamento excessivo, mais sozinha você fica. Quanto mais sozinha você fica, mais carente de conexão você se torna. Quanto mais carente você fica, mais você se joga em cima da próxima pessoa que aparece contando tudo, buscando desesperadamente aquela validação, aquela conexão. E aí essa pessoa também se afasta e o ciclo recomeça cada vez mais intenso, cada vez mais destrutivo, até que você chegue em um ponto onde nem percebe mais que está fazendo isso, onde isso se tornou tão automático que você nem consegue mais ter uma conversa leve, uma interação superficial e gostosa, porque sua mente já está programada para ir fundo, para despejar, para buscar aquela conexão intensa imediatamente. Eu vi isso acontecer com tantas mulheres incríveis ao longo da minha carreira, mulheres que tinham tudo para serem felizes, para terem relacionamentos maravilhosos, para serem amadas profundamente, mas que se sabotavam constantemente com esse padrão. E o mais triste é que muitas delas só percebiam o que estavam fazendo quando já era tarde demais, quando já tinham afastado pessoas importantes, quando já tinham perdido oportunidades que não voltariam mais. E aí vinham para o meu consultório, desoladas, querendo entender o que tinha dado errado, porque elas não conseguiam manter as pessoas por perto, porque os relacionamentos sempre terminavam da mesma forma. E olha, eu preciso te dizer algo que pode ser difícil de ouvir, mas que é absolutamente essencial que você entenda. Ninguém tem obrigação de carregar seu peso emocional. Nem seu parceiro, nem suas amigas, nem sua família. Claro que as pessoas que te amam vão querer te apoiar, vão querer te ouvir, vão querer estar presente nos seus momentos difíceis, mas existe uma diferença enorme entre apoio mútuo saudável e dumping emocional constante. Quando você transforma as pessoas ao seu redor em seus terapeutas não oficiais, quando você usa cada interação como uma oportunidade para despejar seus problemas, você está ultrapassando limites, você está exigindo mais do que é justo ou saudável exigir de qualquer relacionamento. E aqui está algo que vai te chocar. Os homens, especialmente, fogem disso como o diabo foge da cruz. Não porque eles sejam insensíveis, não porque eles não se importem, mas porque eles não foram programados para lidar com esse tipo de intensidade emocional logo de cara. Um homem, quando conhece uma mulher, ele quer se sentir bem perto dela, ele quer se sentir que a vida dele ficou melhor, mais interessante, mais gostosa com a presença dela. Ele não quer sentir que acabou de ganhar mais um problema para resolver, mais uma pessoa para cuidar emocionalmente, mais uma fonte de drama na vida dele. E antes que você me acuse de estar sendo machista ou de estar culpando as mulheres, escuta, isso não é sobre certo ou errado. Isso é sobre como as coisas funcionam na prática, no mundo real. Você pode ficar brava com essa realidade, você pode achar injusto, você pode querer que as coisas fossem diferentes, mas enquanto você está aí reclamando de como as coisas deveriam ser, outras mulheres estão entendendo como as coisas realmente são e usando esse conhecimento a favor delas. Elas estão conquistando os homens que você está perdendo. Elas estão construindo os relacionamentos que você está sabotando. Elas estão vivendo a vida amorosa que você está sonhando. Tudo porque elas entenderam algo fundamental: a atração não se constrói com vulnerabilidade excessiva e prematura. A atração se constrói com mistério, leveza e revelação gradual e estratégica. Agora, eu sei que até aqui eu pintei um cenário bem assustador, bem negativo, e foi proposital. Eu precisava que você entendesse a gravidade da situação, eu precisava que você sentisse o peso das consequências de continuar com esse padrão, mas agora
Agora vem a parte boa, a parte que você estava esperando, a parte onde eu vou te ensinar exatamente como reverter essa situação, como parar de afastar as pessoas, como se tornar aquela mulher magnética que todos querem por perto, que os homens desejam conquistar, que as amigas adoram ter como companhia. E olha, isso não é mágica, isso não é manipulação, isso é inteligência emocional aplicada. Isso é entender psicologia humana e usar esse conhecimento para criar relacionamentos mais saudáveis, mais profundos, mais verdadeiros. A primeira coisa que você precisa fazer, e isso é absolutamente fundamental, é desenvolver o que eu chamo de filtro de compartilhamento. Você precisa criar critérios claros sobre o que compartilhar, com quem compartilhar, quando compartilhar e quanto compartilhar. E isso começa com uma pergunta muito simples que você deve fazer a si mesma antes de abrir a boca para contar algo pessoal. Essa pessoa pediu para saber isso, essa pessoa demonstrou interesse genuíno nesse assunto. Esse é o momento apropriado para esse tipo de conversa. Se a resposta para qualquer uma dessas perguntas for não, então você simplesmente não compartilha. Simples assim. Você guarda para você, você processa internamente, você espera o momento certo, a pessoa certa, o contexto certo. E olha, eu sei que isso pode parecer artificial no começo, pode parecer que você está se reprimindo, que você não está sendo autêntica. Mas deixa eu te dizer uma coisa, ter filtro não é ser falsa. Ter limites não é ser fechada. Saber adoçar o que você compartilha não é esconder quem você é. Na verdade, é exatamente o oposto. Quando você tem esse discernimento, quando você é seletiva com suas vulnerabilidades, você está demonstrando maturidade emocional. Você está mostrando que se valoriza, que entende seu próprio valor, que não joga suas pérolas para qualquer um. Isso, minha querida, isso é incrivelmente atraente. Isso é o que diferencia uma mulher comum de uma mulher inesquecível. A segunda técnica fundamental que você precisa dominar é o que eu chamo de regra do terço. Em qualquer conversa, você deve falar apenas um terço do tempo, ouvir um terço do tempo e deixar um terço para o silêncio confortável e para outra pessoa se expressar. A maioria das mulheres que tem o problema de compartilhar demais está falando pelo menos 70, 80% do tempo da conversa. Elas mal deixam outra pessoa respirar, mal fazem perguntas, mal demonstram interesse genuíno no que o outro tem a dizer. E aí elas se perguntam por que que as pessoas não se conectam com elas. É porque conexão real é uma via de mão dupla, é troca, é reciprocidade. Quando você monopoliza a conversa com suas histórias, seus problemas, suas questões, você não está criando conexão. Você está fazendo um monólogo e esperando que a outra pessoa seja uma plateia passiva. Então, da próxima vez que você estiver em uma conversa, seja com um homem interessante, seja com uma amiga, seja com qualquer pessoa, presta atenção em quanto você está falando versus quanto você está ouvindo. E quando eu digo ouvir, eu não digo apenas ficar quieta esperando sua vez de falar de novo, eu digo ouvir de verdade, com interesse genuíno, fazendo perguntas, demonstrando curiosidade sobre a vida da outra pessoa, você vai se surpreender com o quanto as pessoas vão te achar interessante, fascinante até, simplesmente porque você demonstrou interesse genuíno nelas. É um paradoxo lindo. Você se torna mais interessante quando está interessada nos outros, não quando está tentando desesperadamente fazer os outros se interessarem por você. A terceira estratégia, e essa aqui é poderosa, é o que eu chamo de técnica do iceberg. Pensa em um iceberg. Você só vê a ponta, uma pequena parte acima da água, mas você sabe que existe uma massa enorme embaixo, escondida, misteriosa. É assim que você deve se apresentar para o mundo, especialmente no começo das relações. Você mostra só a ponta,
só o suficiente para despertar curiosidade, para fazer a pessoa querer saber mais, para criar aquele desejo de mergulhar mais fundo e descobrir o que está escondido. Você não joga tudo na mesa de uma vez, você não revela todas as suas camadas no primeiro encontro, você vai dosando, vai revelando aos poucos, à medida que a intimidade vai sendo construída, à medida que a confiança vai sendo conquistada. E isso não é enganação, isso não é falsidade. Isso é simplesmente entender que intimidade verdadeira leva tempo para se construir, que você não pode forçar profundidade emocional, que as melhores conexões são aquelas que se desenvolvem organicamente, gradualmente. Quando você despeja tudo de uma vez, você está tentando forçar uma intimidade que ainda não existe. Você está tentando pular etapas que são essenciais para a construção de um relacionamento sólido. E o resultado é sempre o mesmo. A outra pessoa se sente sobrecarregada, se sente pressionada e instintivamente recua. Agora, a quarta técnica que eu quero te ensinar é fundamental e muitas mulheres erram feio nisso. Aprenda a ler os sinais sociais. Aprenda a perceber quando a outra pessoa está confortável com o nível de profundidade da conversa e quando ela está começando a ficar desconfortável. Isso não é difícil, basta você prestar atenção. A pessoa está mantendo contato visual ou está desviando o olhar? Ela está fazendo perguntas de volta ou está dando respostas curtas? Ela está inclinada na sua direção, demonstrando interesse, ou está fisicamente se afastando, olhando o celular, procurando uma saída? Esses sinais estão todos ali gritando para você, mas você não está prestando atenção porque está tão focada em despejar o que você quer dizer que esqueceu de observar como a outra pessoa está recebendo. E olha, quando você perceber esses sinais de desconforto, e você vai perceber se estiver prestando atenção, você precisa ter a maturidade emocional de recuar, de aliviar a conversa, de mudar de assunto para algo mais leve. Isso não é covardia, isso não é evitar ser autêntico, isso é ter inteligência social, é entender que nem todo momento é apropriado para profundidade, que às vezes as pessoas só querem uma conversa gostosa, leve, divertida, sem peso emocional. E tudo bem, você não precisa ir fundo em toda a conversa para se sentir conectada. Às vezes, as melhores conexões acontecem justamente nas conversas leves, onde vocês riem juntos, onde vocês compartilham momentos agradáveis, onde vocês simplesmente curtem a companhia um do outro, sem nenhuma agenda emocional pesada. A quinta estratégia, e essa aqui pode salvar seus relacionamentos amorosos, é o que eu chamo de princípio da reciprocidade reveladora. Basicamente funciona assim: você só revela algo pessoal depois que a outra pessoa revelou algo de nível similar. Se ele contou sobre um hobby que ele gosta, você conta sobre um hobby seu. Se ele mencionou algo superficial sobre a família, você menciona algo superficial sobre a sua. Se ele compartilhou uma vulnerabilidade pequena, você compartilha uma vulnerabilidade pequena. Você vai sempre no mesmo nível que ele, nunca muito além. Isso cria um senso de equilíbrio, de reciprocidade, de que vocês estão construindo essa intimidade juntos, no mesmo ritmo, sem ninguém se jogando mais do que o outro. Porque veja bem, quando você se joga completamente enquanto a outra pessoa ainda está nas camadas superficiais, você cria um desequilíbrio de poder na relação. Você entregou muito mais do que recebeu, você se expôs muito mais do que o outro se expôs, e isso coloca você em uma posição de vulnerabilidade que não é saudável, especialmente no começo de uma relação. A pessoa que se expõe menos tem mais poder, tem mais controle, pode decidir mais facilmente se quer continuar ou não, porque ela não investiu tanto emocionalmente. Então, minha querida, segura suas cartas.
joga no mesmo ritmo que o outro está jogando e você vai ver como a dinâmica da relação muda completamente. Agora, a sexta técnica que eu preciso te ensinar é sobre redirecionar sua necessidade de compartilhar para canais apropriados. Porque, olha, eu entendo que você precisa processar suas emoções, que você precisa falar sobre o que está acontecendo na sua vida, que você precisa ser ouvida. Essa necessidade é legítima, é humana, é saudável. O problema não é a necessidade em si, o problema é onde você está tentando suprir essa necessidade. Então, ao invés de despejar tudo em cima de um homem que você acabou de conhecer, ou de uma amiga que você encontra casualmente, você precisa ter canais específicos para isso. Pode ser uma terapeuta, pode ser um diário onde você escreve, pode ser um grupo de apoio, pode ser aquela amiga muito próxima com quem você já tem uma relação estabelecida de troca profunda. Você precisa separar esses espaços. Você precisa entender que nem toda relação é apropriada para todo tipo de compartilhamento. E isso, minha querida, isso é um sinal de maturidade emocional tremendo. É entender que você é responsável por gerenciar suas próprias emoções, por processar seus próprios traumas, por cuidar da sua própria saúde mental e que, embora seja maravilhoso ter pessoas que te apoiam, você não pode terceirizar sua estabilidade emocional para os outros. Quando você faz isso, quando você coloca a responsabilidade da sua paz emocional nas mãos de outras pessoas, você não só sobrecarrega essas pessoas, mas você também se coloca em uma posição de dependência que é extremamente prejudicial para você mesma. A sétima estratégia, e essa aqui é sobre como você se apresenta energeticamente para o mundo, é o que eu chamo de cultivar uma presença leve. Isso não significa ser superficial, não significa fingir que você não tem profundidade ou que sua vida é perfeita, significa que você escolhe conscientemente trazer uma energia positiva, leve, agradável para suas interações sociais, especialmente no começo das relações. As pessoas são naturalmente atraídas por quem as faz se sentir bem, por quem traz alegria, leveza, bom humor. Quando você chega já despejando problemas, você está trazendo uma energia pesada, densa, e as pessoas instintivamente vão querer se afastar porque ninguém quer carregar peso extra, especialmente de alguém que mal conhece. Então, da próxima vez que você for encontrar alguém, seja para um encontro romântico, seja para um café com amigas, faz um esforço consciente de trazer sua melhor energia. Foca no que está bom na sua vida, compartilhe histórias engraçadas, faz a pessoa rir, cria momentos leves e gostosos, deixa os problemas, as reclamações, os dramas para outro momento, para quando já existiu uma base sólida de conexão positiva. Porque aqui está a verdade. As pessoas vão te associar com a energia que você traz. Se você sempre traz peso, drama, problemas, elas vão te ver como uma pessoa pesada, dramática, problemática. Se você traz leveza, alegria, positividade, elas vão te ver como alguém maravilhoso de se ter por perto, alguém que elas querem cada vez mais na vida delas. E agora, a oitava técnica, e essa aqui é sobre timing. Aprenda a reconhecer os momentos à profundidade. Porque, olha, vai chegar um momento em um relacionamento, seja de amizade, seja romântico, em que a profundidade não só é apropriada, mas é necessária. Vai chegar um momento em que vocês precisam ir além do superficial, em que vocês precisam compartilhar vulnerabilidades reais, medos reais, histórias reais. E quando esse momento chegar, você vai saber. Vai ser quando já existir
uma base de confiança construída. Quando vocês já tiverem compartilhado momentos bons juntos. Quando já tiver ficado claro que existe um interesse mútuo em aprofundar a relação. E aí, sim, aí você pode começar a revelar mais, a compartilhar mais, a se abrir mais. Mas mesmo assim, mesmo nesses momentos, você ainda faz isso com cuidado, com consciência, sem despejar tudo de uma vez. A nona estratégia é sobre desenvolver sua vida interior de forma que você não seja tão dependente de validação externa. Porque muitas vezes essa necessidade de contar tudo para todo mundo vem de um lugar de querer ser vista, de querer ser validada, de querer ter certeza de que você importa, de que sua experiência é válida. Mas quando você desenvolve uma vida interior rica, quando você tem hobbies que te preenchem, quando você tem uma relação saudável consigo mesma, quando você sabe seu valor independentemente da opinião dos outros, essa necessidade diminui drasticamente. Você não precisa mais da validação constante, porque você já se valida, você já sabe quem você já está confortável na sua própria pele. E isso, minha querida, isso é incrivelmente atraente. Um homem percebe quando uma mulher está segura de si, quando ela não precisa de validação constante, quando ela está bem consigo mesma. E isso o atrai de uma forma magnética, porque ele sente que está com você, vai agregar a vida dele. Não que ele vai ter que ficar constantemente te reassegurando, te validando, te convencendo de que você é valiosa. Você já sabe que é valiosa e isso muda completamente a dinâmica da relação. A 10ª técnica é sobre criar mistério através do que você não diz. Lembra que eu falei sobre o iceberg? Então, o mistério é uma ferramenta poderosíssima de atração. Quando você não conta tudo, quando você deixa espaço para a imaginação, quando você sugere profundidade sem revelar tudo, você cria uma curiosidade irresistível. O homem fica pensando em você, querendo saber mais, querendo descobrir o que mais tem ali, e isso mantém o interesse vivo. Isso cria aquela tensão deliciosa que é a base da atração. Quando você conta tudo logo de cara, você elimina completamente esse mistério, você não deixa nada para ser descoberto e o interesse naturalmente diminui. Então aprenda a arte da sugestão, da insinuação, de contar só o suficiente para despertar a curiosidade, mas não o suficiente para satisfazê-la completamente. Se ele pergunta sobre seu passado, você dá uma resposta vaga, mas intrigante e muda de assunto. Se ele quer saber sobre seus relacionamentos anteriores, você diz algo como: tenho algumas histórias interessantes, mas prefiro focar no presente, e sorri misteriosamente. Você cria essa aura de que existe muito mais em você do que o que aparece na superfície. E isso é irresistível. A 11ª estratégia é sobre transformar reclamações em conversas produtivas. Porque, olha, eu sei que às vezes você realmente precisa falar sobre algo que está te incomodando, sobre um problema real que você está enfrentando, e tudo bem, mas existe uma diferença enorme entre reclamar e buscar genuinamente uma solução ou uma perspectiva diferente. Quando você vai falar sobre um problema, em vez de só despejar e reclamar, você apresenta a situação, você pergunta a opinião da pessoa, você transforma isso em uma conversa de mão dupla, onde vocês estão juntos pensando em soluções, ou pelo menos em formas diferentes de ver a situação. Isso muda
completamente a energia da conversa. Em vez de ser um peso, vira uma oportunidade de conexão real, de colaboração, de mostrar que você valoriza a opinião da outra pessoa. E aqui está o segredo. Você mantém isso breve, você não fica horas e horas martelando no mesmo assunto, você apresenta, ouve o que a pessoa tem a dizer, agradece pela perspectiva e segue em frente para assuntos mais leves. Isso mostra que você é uma pessoa que tem problemas como todo mundo, mas que não se define por eles, que não deixa eles dominarem toda a sua existência. A 12ª técnica é sobre praticar a arte da conversa equilibrada. Uma boa conversa é como uma dança, tem ritmo, tem fluxo, tem momentos de profundidade e momentos de leveza, tem momentos onde você ouve. Você precisa se tornar consciente desse fluxo. Você precisa perceber quando a conversa está ficando pesada demais e trazer algo leve, quando está superficial demais e pode aprofundar um pouco. Quando você está falando demais e precisa fazer perguntas, quando você está ouvindo demais e pode compartilhar algo seu, isso não é manipulação, isso é habilidade social. É inteligência emocional aplicada. E olha, você vai errar no começo, você vai se pegar caindo nos velhos padrões e tudo bem. Mudança de comportamento leva tempo, leva prática, leva consciência constante. Mas cada vez que você se pegar começando a contar demais, cada vez que você perceber que está monopolizando a conversa, você simplesmente respira e redireciona. Você faz uma pergunta para outra pessoa, você muda para outra pessoa, você muda para o assunto mais leve, você conscientemente aplica uma dessas técnicas que eu te ensinei e com o tempo, com a prática, isso vai se tornando cada vez mais natural, cada vez mais automático. A 13ª estratégia é sobre usar suas histórias estratégicas. Porque, olha, você tem histórias incríveis, você tem experiências valiosas, você tem lições que aprendeu que podem realmente agregar em uma conversa. O problema não é ter essas histórias, o problema é quando e como você as conta. Então, em vez de simplesmente despejar suas histórias porque você quer falar sobre você, você espera o momento certo, o contexto certo. Quando surge um assunto relacionado, quando alguém está passando por algo similar, quando sua história pode genuinamente agregar valor ou trazer uma perspectiva interessante, aí sim você compartilha. E você conta de forma concisa, interessante, sem se alongar demais, sem entrar em todos os detalhes minuciosos. Você conta o suficiente para fazer seu ponto, para agregar a conversa, e então você passa a palavra de volta para outra pessoa. A 14ª técnica é sobre desenvolver outros outlets para suas emoções. Porque muitas vezes essa necessidade de contar tudo vem de uma energia emocional acumulada que precisa ser liberada de alguma forma. Então, em vez de liberar tudo verbalmente em cima das pessoas ao seu redor, você encontra outras formas de processar e liberar essas emoções. Pode ser através de exercício físico, pode ser através de arte, pode ser através de escrita, pode ser através de meditação. O importante é que você tenha formas saudáveis de processar suas emoções que não dependam de despejar tudo nas pessoas ao seu redor. Eu, por exemplo, sempre recomendo para minhas pacientes que elas mantenham um diário. Não precisa ser nada elaborado, pode ser simplesmente sentar alguns minutos por dia e escrever tudo que está na sua cabeça, tudo que você está sentindo, tudo que você gostaria de dizer. Isso ajuda tremendamente a processar emoções, a organizar pensamentos e a liberar
aquela pressão interna sem precisar jogar tudo em cima de outras pessoas. E o mais interessante é que muitas vezes, quando você escreve sobre algo, quando você coloca no papel, você já processa de uma forma que quando você for falar sobre aquilo com alguém, se for necessário, você já consegue fazer de forma muito mais concisa e organizada. A 15ª estratégia é sobre aprender a estar confortável com o silêncio. Muitas mulheres enchem cada segundo de conversa porque têm medo do silêncio, acham que o silêncio significa que algo está errado, que a conexão está falhando, mas na verdade o silêncio confortável é um sinal de intimidade verdadeira. É quando vocês podem simplesmente estar juntos, sem precisar preencher cada segundo com palavras. Então, da próxima vez que houver uma pausa na conversa, resiste à tentação de imediatamente preenchê-la com mais histórias suas, com mais informações sobre sua vida. Deixa o silêncio existir por alguns segundos. Sorri, aprecia o momento. Você vai ver que muitas vezes é justamente nesses momentos de silêncio que a outra pessoa se sente confortável para compartilhar algo, para fazer uma pergunta mais profunda, para levar a conversa em uma direção interessante. A 16ª técnica é sobre ser seletiva, não apenas com o que você compartilha, mas com quem você compartilha. Nem todas as pessoas merecem acessar suas camadas mais profundas. Nem todas as pessoas são seguras emocionalmente. Nem todas as pessoas vão valorizar o que você compartilha. Então, você precisa desenvolver discernimento. Você precisa aprender a identificar quem realmente merece sua confiança, quem realmente demonstrou através de ações que é uma pessoa segura para você se abrir. E isso leva tempo. Isso não é algo que você pode saber logo de cara. Você precisa observar como a pessoa trata as informações que outras pessoas compartilham com ela. Você precisa ver se ela é discreta, se ela é empática, se ela é confiável. E só depois de observar isso, só depois de ter evidências concretas de que essa pessoa é segura, você começa a se abrir mais. A 17ª estratégia é sobre transformar sua necessidade de compartilhar em curiosidade genuína pelos outros. Em vez de estar sempre focada em contar sobre você, você redireciona essa energia para genuinamente querer conhecer a outra pessoa. Você faz perguntas interessantes, você se aprofunda nas respostas que ela dá, você demonstra interesse real pela vida, pelas experiências, pelas opiniões dela. E aqui está a mágica. Quando você faz isso, quando você realmente se interessa pelos outros, eles naturalmente se interessam por você. É um paradoxo lindo, mas funciona sempre. As pessoas adoram falar sobre si mesmas. E quando você dá esse espaço para elas, quando você as faz se sentir vistas e ouvidas, elas te veem como alguém especial, como alguém raro, porque infelizmente poucas pessoas realmente ouvem hoje em dia. A 18ª técnica é sobre timing emocional. Existem momentos na vida onde você está mais vulnerável, mais sensível, mais propensa a compartilhar demais. Pode ser depois de um dia difícil, pode ser quando você está se sentindo sozinha, pode ser quando você bebeu um pouco demais. Nesses momentos, você precisa ter ainda mais cuidado, você precisa ser ainda mais consciente, porque é justamente nesses momentos que você corre mais risco de se abrir demais, com as pessoas erradas, no momento errado. Então, desenvolve uma regra para você mesma, quando você estiver emocionalmente vulnerável, você não toma decisões sobre o que compartilhar. Você espera até em um estado emocional mais equilibrado, até poder avaliar racionalmente se aquilo é apropriado ou não. A 19ª estratégia é sobre criar limites saudáveis. Você precisa entender que ter limites não é ser fria,
não é ser fechada, não é ser má. Ter limites é se respeitar, é valorizar sua própria privacidade, é entender que nem tudo sobre você precisa ser público, que você tem direito de manter certas coisas só para você, ou só para pessoas muito próximas. E quando você estabelece esses limites, quando você demonstra que não está disponível para qualquer tipo de conversa com qualquer pessoa a qualquer momento, você automaticamente aumenta seu valor percebido. As pessoas passam a te ver como alguém que se valoriza, que tem padrões, que não está desesperada por atenção ou validação. A 20ª técnica é sobre aprender com seus erros passados. Pensa nas vezes em que você compartilhou demais e a coisa não deu certo, nas vezes em que você percebeu que a pessoa se afastou depois que você se abriu demais. Em vez de simplesmente se lamentar ou culpar a outra pessoa, você analisa objetivamente o que aconteceu. O que exatamente você compartilhou? Como você compartilhou? Qual foi o timing? Como a pessoa reagiu? Quais foram os sinais que você ignorou? Esse tipo de análise retrospectiva é incrivelmente valioso porque te ajuda a identificar padrões, a entender seus gatilhos, a reconhecer os sinais de quando você está prestes a compartilhar demais. E olha, eu quero fazer uma pausa aqui para te dizer algo muito importante. Nada disso que eu estou te ensinando significa que você precisa se tornar uma pessoa fechada, fria, calculista. Absolutamente não. O objetivo aqui não é te transformar em alguém que você não é. O objetivo é te ajudar a ser estratégica, a ser inteligente, a usar a sua vulnerabilidade como a ferramenta poderosa que ela pode ser quando bem direcionada, em vez de como a arma de autodestruição que ela se torna quando mal utilizada. Você, continua sendo autêntica, continua sendo profunda, mas agora você faz isso com consciência, com intenção, com sabedoria. A 21ª técnica é sobre desenvolver confiança em si mesma, independentemente de quanto você compartilha. Porque muitas vezes a gente acha que quanto mais a gente se abre, quanto mais a gente mostra de si, mais conectadas as pessoas vão se sentir conosco. Mas a verdade é que conexão real não tem a ver com quantidade de informação compartilhada. Tem a ver com qualidade da presença, com autenticidade do momento, com a energia que você traz. Você pode ter uma conversa superficialmente leve, mas profundamente conectada, onde vocês riem juntos, onde existe uma química, onde vocês se sentem bem na presença um do outro. E você pode ter uma conversa pesada, cheia de revelações, mas que não cria nenhuma conexão real porque não tem presença, não tem troca genuína. A 22ª estratégia é sobre usar o poder da sugestão em vez da declaração explícita. Em vez de contar diretamente sobre algo, você sugere, você insinua, você deixa a pessoa curiosa para perguntar mais. Por exemplo, em vez de contar toda a história de como você superou uma dificuldade, você passagem que você passou por algo similar e aprendeu muito com aquilo. E então você muda de assunto. Se a pessoa estiver interessada, ela vai perguntar mais. Se não perguntar, é porque não era o momento, ou ela não estava pronta para aquele nível de profundidade, e você economizou a energia de compartilhar algo que não seria valorizado. A 23ª técnica é sobre equilibrar vulnerabilidade com força. Quando você compartilha algo difícil que você passou, você não foca apenas na dificuldade, você foca também e principalmente em como você superou, em como você cresceu, em como aquilo te fortaleceu. Isso muda completamente a energia do compartilhamento. Em vez de parecer que você está se lamentando, você está mostrando resiliência, você está mostrando que você é alguém que enfrenta desafios e sai mais forte do outro lado. E isso é incrivelmente atraente, isso mostra que você não é uma vítima das suas circunstâncias, que você é protagonista da sua própria vida.
A 24ª técnica é sobre reconhecer e respeitar os limites dos outros. Assim como você está aprendendo a estabelecer seus próprios limites, você precisa ser sensível aos limites das outras pessoas. Se você perceber que alguém está desconfortável com o nível de profundidade da conversa, se você notar que a pessoa está tentando mudar de assunto, você respeita isso. Você não força, você não insiste, você simplesmente acompanha o ritmo da outra pessoa. Isso demonstra maturidade emocional, demonstra que você é capaz de ler sinais sociais, demonstra que você se importa com o conforto da outra pessoa, tanto quanto com o seu próprio. A 25ª técnica é sobre praticar a gratidão pelo que você tem, em vez de focar constantemente no que está errado. Porque muitas vezes, quando a gente compartilha demais, a gente está compartilhando principalmente reclamações, problemas, coisas negativas, e isso cria uma imagem de que você é uma pessoa negativa, problemática, quando, na verdade, você pode ter uma vida cheia de coisas maravilhosas também. Então, faz um esforço consciente de, quando você for compartilhar algo sobre sua vida, compartilhar também as coisas boas, as coisas pelas quais você é grata, as pequenas vitórias do dia a dia. Isso equilibra a conversa, isso mostra que você é uma pessoa completa, que tem problemas como todo mundo, mas que também sabe apreciar o que é bom na vida. A 26ª estratégia é sobre desenvolver hobbies e interesses que te dão assuntos interessantes para conversar que não sejam seus problemas pessoais. Quando você tem uma vida rica, quando você está constantemente aprendendo coisas novas, experimentando coisas novas, você naturalmente tem mais assuntos interessantes para compartilhar que não envolvem drama pessoal. Você pode falar sobre aquele livro fascinante que você está lendo, sobre aquele hobby novo que você começou, sobre aquela viagem que você está planejando. Isso te torna uma pessoa mais interessante, mais multidimensional e reduz naturalmente sua dependência de compartilhar drama pessoal para ter o que conversar. A 27ª técnica é sobre aprender a transformar suas experiências em histórias interessantes, em vez de desabafos pesados. Existe uma arte em contar histórias e quando você domina essa arte, você pode compartilhar até experiências difíceis de uma forma que é envolvente, que é interessante, que agrega a conversa em vez de pesar. Você foca nos elementos interessantes da história, você adiciona um pouco de humor quando apropriado, você mantém conciso, você tem um começo, meio e fim claros. Isso é completamente diferente de simplesmente despejar emoções cruas sem nenhuma estrutura ou consideração por quem está ouvindo. A 28ª técnica é sobre validar a si mesma em vez de buscar constantemente validação externa através de compartilhamento. Muitas vezes a gente conta nossas histórias, nossos problemas, porque a gente quer ouvir que estamos certas, que nossa reação foi apropriada, que temos motivo para nos sentirmos. Mas quando você desenvolve a capacidade de se autovalidar, quando você confia no seu próprio julgamento, quando você sabe que seus sentimentos são válidos independentemente da opinião dos outros, você reduz drasticamente essa necessidade de compartilhar buscando validação. A 29ª técnica é sobre escolher qualidade sobre quantidade nas suas relações. Em vez de tentar se conectar superficialmente com muitas pessoas, você foca em cultivar poucas relações profundas, de qualidade, onde existe espaço seguro para compartilhamento real e recíproco. Nessas relações, você pode se abrir mais, você pode compartilhar mais, porque existe uma base de confiança, existe reciprocidade, existe um histórico de apoio mútuo, e isso
satisfaz sua necessidade de conexão profunda de uma forma muito mais saudável do que tentar forçar a profundidade com todo mundo que você encontra. A 30ª e última técnica que eu quero te ensinar hoje é sobre ter compaixão por si mesma nesse processo de mudança. Você vai errar, você vai se pegar caindo nos velhos padrões, você vai ter momentos em que vai compartilhar demais e depois vai se arrepender. E tudo bem, mudança é um processo, não é um evento único. O importante é que você está consciente agora, você está prestando atenção, você está tentando fazer diferente. E cada vez que você se pegar fazendo o comportamento antigo, em vez de se criticar duramente, você simplesmente reconhece, aprende com aquilo e se compromete a fazer melhor da próxima vez. Essa autocompaixão é essencial porque mudança sustentável só acontece em um ambiente de gentileza consigo mesma, não de autocrítica brutal. Então, minha querida, olha só o caminho que a gente percorreu juntas aqui. Eu comecei te mostrando o abismo que você estava criando na sua própria vida ao compartilhar demais, ao usar cada interação como um confessionário, ao não ter filtro ou discernimento sobre o que, quando e com quem compartilhar. Eu te mostrei como isso estava afastando as pessoas que você mais queria por perto, como estava sabotando suas chances de relacionamentos profundos e duradouros, como estava te colocando em um ciclo vicioso de solidão e carência. Então eu te dei 30 técnicas concretas, práticas, aplicáveis imediatamente para você reverter essa situação, para você se tornar aquela mulher magnética que todos querem por perto, que os homens desejam conquistar, que as amigas adoram ter como companhia. Mas agora eu preciso que você entenda algo fundamental. Conhecimento sem ação é completamente inútil. Você pode ter assistido esse vídeo inteiro, pode ter concordado com tudo que eu disse, pode ter reconhecido todos os padrões na sua própria vida, mas se você não aplicar nada disso, se você não começar hoje mesmo a fazer diferente, nada vai mudar. Você vai continuar afastando pessoas, você vai continuar sabotando seus relacionamentos, você vai continuar naquele ciclo de solidão e frustração, e daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, você vai estar exatamente no mesmo lugar, ou pior, porque terá perdido ainda mais oportunidades, ainda mais conexões, ainda mais chances de ser feliz. Então eu quero que você faça um compromisso comigo agora, mas principalmente consigo mesma. Eu quero que você escolha apenas 3 dessas técnicas que eu te ensinei, aquelas que mais ressoaram com você, aquelas que você sente que são mais urgentes na sua vida, e eu quero que você comece a aplicá-las hoje. Não amanhã, não na próxima semana, hoje. No próximo encontro que você tiver, na próxima conversa que você tiver, você vai conscientemente aplicar essas técnicas. Você vai prestar atenção enquanto está falando versus quando está ouvindo. Você vai perceber quando está prestes a compartilhar demais e vai se segurar. Você vai fazer perguntas genuínas para outra pessoa, em vez de monopolizar a conversa com suas histórias. E sabe o que vai acontecer? Você vai começar a ver resultados imediatamente. Você vai perceber que as pessoas estão mais engajadas nas conversas com você, que elas estão demonstrando mais interesse, que elas estão te procurando mais. Aquele homem que você está conhecendo vai começar a te ver de forma diferente, vai começar a sentir aquela atração crescente, aquela curiosidade de te conhecer mais, aquele desejo de estar cada vez mais perto de você. Suas amigas vão começar a curtir mais sua companhia, vão te convidar mais, vão se sentir mais leves e felizes depois de passar tempo com você. E conforme você vai vendo esses resultados, conforme você vai sentindo essa mudança na forma como as pessoas respondem a você, você vai se sentir motivada a continuar a aplicar mais técnicas, a refinar ainda mais sua forma de se relacionar. E aos poucos, sem você nem perceber, isso vai se tornando natural, vai se tornando parte de quem você é. E você vai olhar para trás e mal vai reconhecer
aquela mulher que despejava sua vida toda em cima de qualquer um que aparecesse na frente. Mas eu preciso te avisar de algo. Esse processo pode trazer à tona algumas emoções difíceis. Quando você começa a se segurar mais, quando você começa a ser mais seletiva com o que compartilha, você pode se sentir um pouco sozinha no começo, você pode sentir aquela pressão interna de querer falar, de querer despejar, de querer ser ouvida. E nesses momentos é essencial que você tenha outlets saudáveis, que você tenha seu diário, que você tenha sua terapeuta, se necessário, e que você tenha formas de processar essas emoções que não envolvam despejar tudo nas pessoas ao seu redor. Isso é parte do processo, é parte do crescimento e vai passar. E olha, eu quero te dizer algo que talvez ninguém tenha te dito antes. Você é incrivelmente valiosa, exatamente como você é. Seus sentimentos são válidos, suas experiências são importantes, sua história merece ser contada. O problema nunca foi você ser demais, nunca foi você ter profundidade, nunca foi você ter emoções intensas. O problema era apenas a forma, o timing, a falta de discernimento sobre com quem e quando compartilhar. E agora você tem as ferramentas para mudar isso. Agora você sabe como ser autenticamente você mesma de uma forma que atrai em vez de afastar, que conecta em vez de exaurir. Você é uma mulher incrível, você passou por coisas que muitas pessoas nem conseguiriam imaginar. Você tem uma força que você mesma provavelmente subestima. Você tem uma capacidade de amar e se conectar que é rara e preciosa. Não deixa esse padrão de compartilhamento excessivo roubar de você a chance de mostrar tudo isso para o mundo, de construir os relacionamentos que você merece, de ser amada da forma profunda e verdadeira que você sempre sonhou. Você merece isso, você é digna disso. E agora você tem exatamente o que precisa para fazer isso acontecer. Então levanta essa cabeça, olha para o espelho e reconhece a mulher poderosa que você é. Uma mulher que tem a coragem de olhar para seus próprios padrões, de reconhecer onde precisa crescer, de fazer as mudanças necessárias para ter a vida que deseja. Isso não é fraqueza, isso é a maior força que existe. E eu estou aqui torcendo por você, acreditando em você, sabendo que você é capaz de fazer essa transformação. E lembra, você não está sozinha nessa jornada. Tem milhares de mulheres assistindo esse vídeo agora, passando pelas mesmas questões, enfrentando os mesmos desafios, buscando as mesmas respostas. E todas nós estamos juntas nisso, todas nós estamos crescendo, evoluindo, nos tornando versões melhores de nós mesmas. Então use os comentários, conecta com outras mulheres que estão nessa mesma jornada, compartilha suas vitórias, suas dificuldades, mas sempre com consciência, sempre com aquele filtro que você está aprendendo a desenvolver. E se você chegou até aqui, se você assistiu esse vídeo inteiro, isso já diz muito sobre você. Isso diz que você é uma mulher comprometida com o seu crescimento, que você não tem medo de ouvir verdades difíceis, que você está disposta a fazer o trabalho necessário para transformar a sua vida. E isso, minha querida, isso já te coloca à frente da maioria das pessoas. A maioria simplesmente continua repetindo os mesmos padrões, reclamando dos mesmos resultados, sem nunca ter a coragem de olhar para dentro e fazer diferente. Mas você não. Você está aqui. Você está aprendendo, você está se comprometendo com a mudança. Então agora eu quero que você faça algo por mim. Eu quero que você compartilhe esse vídeo com pelo menos uma amiga que você sabe que precisa ouvir isso. Não precisa ser de forma ofensiva, você não precisa dizer, olha, você faz isso. Você pode simplesmente mandar dizendo, olha que vídeo interessante, acho que você vai gostar, porque a verdade é que a maioria das mulheres está cometendo esse erro sem nem perceber. E você pode literalmente mudar a vida de alguém simplesmente compartilhando esse conhecimento. E quem sabe, vocês duas podem embarcar juntas nessa jornada de transformação, podem se apoiar mutuamente,
podem celebrar as vitórias juntas. E não esquece de se inscrever no canal se você ainda não fez, de ativar o sininho para receber notificações de todos os vídeos novos, porque eu estou constantemente trazendo conteúdos que vão te ajudar a se tornar a melhor versão de você mesma, a construir relacionamentos saudáveis e apaixonados, a se posicionar no mundo como a mulher poderosa e desejável que você é. Cada vídeo é uma ferramenta, é um pedaço do quebra-cabeça que vai te levar à vida que você deseja. E olha, antes de eu me despedir, eu quero deixar você com o último pensamento, algo para você refletir. A vida é curta demais para você passar mais um dia sequer afastando as pessoas que poderiam te amar profundamente. É curta demais para você continuar sabotando suas próprias chances de felicidade. É curta demais para você ficar presa em padrões que não te servem mais. Você tem o poder de mudar isso agora, hoje, nesse exato momento. Você não precisa esperar estar perfeita. Você não precisa esperar ter tudo resolvido. Você só precisa começar. Dar um passo de cada vez na direção da mulher que você quer ser. E eu prometo para você, se você aplicar o que aprendeu aqui hoje, se você se comprometer de verdade com essa transformação, daqui a alguns meses você vai olhar para trás e mal vai acreditar na diferença. Você vai ter relacionamentos mais profundos, mais saudáveis, mais satisfatórios. Você vai se sentir mais leve, mais confiante, mais em paz consigo mesma. Você vai finalmente entender o que é ser verdadeiramente vista e amada. Não apesar de quem você é, mas exatamente por quem você é. E isso, minha querida, isso não tem preço. Isso é o que faz a vida valer a pena. Então vai lá, aplica o que você aprendeu e volta aqui para me contar os resultados. Eu quero saber como foi, eu quero celebrar suas vitórias com você, eu quero te apoiar se você encontrar dificuldades. Nós estamos juntas nisso e eu estou aqui para você sempre que precisar. Um beijo enorme no seu coração e até o próximo vídeo.